Senhoras e senhores, estamos retomando os trabalhos do nosso congresso. O segundo painel do Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, Turismo e Cultura, Indústrias Criativas. Os impactos na economia quando da realização de eventos, gerando mais empregos, provocando distribuição de renda, potencializando mudança de comportamento nas cidades, melhorando a qualidade de vida e estimulando o crescimento sustentável e inclusivo. Senhoras e senhores, eu convido Marcos Naves, da Caixa Promoções, secretário da ABRAP, que vai estar mediando os trabalhos. Convido também Sérgio Sá Leitão, ex-chefe de gabinete do ministro da Cultura Gilberto Gil, secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, presidente da Rio Filme, repórter, colunista e editor dos jornais Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e atual diretor da produtora Scarlett e Cine Odeon. Recebe mais uma vez o carinho e os aplausos de todos. Convido Leônidas Oliveira, presidente da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Leônidas é presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas e Filosofia, 1999. Mestrado em Restauração e Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico. Ele também doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Gestão do Patrimônio Cultural da Universidade de Valladolid, pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Madrid, especialista em Gestão Pública da Cultura e Estudos Culturais. Integra o Grupo de Pesquisa Cultura e Religião da PUC Minas e pesquisador da PUC Minas. Senhoras e senhores, passo a palavra para a sua palestra, Sérgio Sá Leitão. Bom, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à ABRAP pelo convite para estar aqui com vocês nesta tarde. É sempre um prazer vir a Belo Horizonte, a Minas Gerais, e uma honra dividir essa palestra com o Leônidas, uma pessoa que tem uma trajetória vitoriosa ligada à gestão cultural aqui, bom, enfim, conhecido em todo o país. Eu queria, em primeiro lugar, dizer a vocês que aproveitei que cheguei aqui por volta de 1h e corri ali no mercado municipal para fazer uma rápida degustação de queijos da Serra da Canastra, que é uma oportunidade que a gente tem, né? Estávamos ali, né, eu e o Leônidas, justamente conversando sobre essa questão de por que uma iguaria como essa não pode ser exportada aqui de Minas para outros lugares do Brasil, que certamente, inclusive, seria uma coisa geradora de renda e emprego localmente, faria um bem danado à economia de Minas e ao Brasil como um todo. Então, queria dizer que, se vocês empunharem essa bandeira e fizerem um movimento em defesa dos queijos de Minas, para que essa lei que impede que os queijos sejam exportados para outras regiões do país caia, vocês terão em mim um militante, um combatente desse movimento. Bom, o Shaolin, quando me convidou, me pediu que fizesse aqui uma rápida explanação, até um pouco mais conceitual, sobre economia criativa. Enfim, além de já ter trabalhado na administração pública e também na iniciativa privada,
quase sempre na área de entretenimento. Eu tenho também uma carreira acadêmica, né? Sou professor, e uma parte do que eu vou falar para vocês até é um curso que eu dou aqui. Mas eu acho importante que a gente tenha um terreno comum, né? Que todos nós que, de alguma forma, trabalhamos nessa área da economia criativa, não importa se é realizando eventos, se é no audiovisual, no mercado editorial, na propaganda, na moda, enfim, não importa. Que a gente compreenda, né, que setor é esse no qual nós militamos, quais são as conexões entre essas várias atividades, quais são as características e também, sobretudo, qual é o peso econômico dessa atividade. Porque aqui no Brasil nós temos, infelizmente, a economia criativa apresenta uma grande contribuição para o desenvolvimento do país, para o PIB, uma grande contribuição para a geração de renda e emprego, mas não tem o devido reconhecimento. Então, vocês pegam, por exemplo, a indústria audiovisual, ela responde hoje por 0,46% do PIB brasileiro, o que a coloca entre as 10 principais atividades econômicas do país. Isso significa que ela é maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo, é maior do que a indústria de eletroeletrônicos, e ela não tem o devido reconhecimento por parte do poder público, não tem as mesmas políticas de estímulo ao desenvolvimento que outras áreas têm. Nós ainda temos aqui no Brasil uma mentalidade industrial, só que nós vivemos hoje na era pós-industrial. E o Brasil precisa dar esse salto, né, para uma economia de transformação, para uma economia de agregação de valor, e isso é muito importante. Então, eu também impunho essa bandeira, e é uma coisa que eu tenho feito sempre por aí, sempre que me chamam, que é isso de compartilhar os números, compartilhar as informações, para que todos nós saibamos da importância e do peso que essa atividade da qual nós participamos tem, né? Então, vamos lá, vamos adiante aí na apresentação. Bom, o que há em comum entre essa série de atividades aí, arquitetura, design, artes cênicas, artesanato, pode ir passando. As festas, folclore, claro, os eventos em geral, o audiovisual, as artes visuais, os games, os museus, publicações, moda, o lazer, o esporte, o turismo, o patrimônio, os festivais, etc., shows, músicas, centros culturais, internet, propaganda, marketing, enfim, é uma gama ampla e variada de atividades que têm em comum o seguinte, conteúdo e experiências. Em todas essas áreas, o que a gente faz, o que vocês fazem, provavelmente no dia a dia de vocês, é produzir conteúdo ou produzir experiências e, naturalmente, difundir, comercializar, etc. Nós vivemos hoje uma era em que o conteúdo é o rei. O conteúdo hoje é mais importante do que o meio de difusão desse conteúdo. Até bem pouco tempo atrás não era assim, mas hoje realmente o conteúdo é o rei. Mas é preciso a gente entender que baixa um pouquinho aí, que a distribuição desse conteúdo a gente poderia chamar de rainha, e é ela que dá as cartas, né? Vamos adiante. Pode passar. Bom, vamos lá. Existem várias maneiras pelas quais a gente pode definir conceitualmente esse campo da economia criativa. Uma dessas definições é essa aí. São atividades geradoras de valor que têm ideias, símbolos e expressões culturais e artísticas como insumos principais. Isso é algo que todos aqueles segmentos que eu mencionei antes têm em comum. Uma outra forma de você definir isso, na verdade, é uma outra forma de dizer basicamente a mesma coisa, mas a gente encontra isso aí, essa outra definição aí na literatura sobre esse campo, é que são atividades geradoras de valor baseadas em imaginação, em criatividade, em sensibilidade
e em conhecimento. Acho que assim fica fácil da gente entender que atividades compõem esse campo e que características centrais essas atividades têm em comum. Há várias maneiras, né, de se definir esse campo de atividades. Você tem aí já na academia uma vasta literatura sobre esse assunto, vários estudiosos já se debruçaram sobre esse campo de um ponto de vista prático e teórico, né? As pesquisas acadêmicas em economia criativa, elas datam basicamente da década de 60 e foram se ampliando e se disseminando aos poucos, e você encontra nessa literatura várias denominações que também, no fundo, querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Você vai encontrar a expressão economia da cultura, a expressão economia do entretenimento, a economia da experiência, a economia do ócio, a economia da propriedade intelectual e, finalmente, o termo economia criativa, que, aparentemente, é o termo que sobreviveu ao tempo e chegou mais forte aos dias de hoje, de maneira que é o que eu adoto e acho que várias pessoas cada vez mais têm tratado isso como o campo da economia criativa. Bom, o que compõe, então, esse campo da economia criativa? Em primeiro lugar, a gente tem o que a gente poderia chamar de um setor criativo que reúne os segmentos culturais e os serviços criativos. Por segmentos culturais, a gente pode entender, basicamente, aquelas áreas derivadas de alguma expressão ou manifestação artística. Então, a gente está falando aqui do audiovisual, da música, das artes plásticas, das artes cênicas, etc. E entre os serviços criativos, são aqueles serviços que incorporam em si uma grande dose de criatividade e imaginação. A gente está falando aqui do design, da moda, da arquitetura, da publicidade, etc. Esses segmentos todos, eles são, como eu disse aqui no início, né, geradores de produtos, que em geral são conteúdos, ou experiências. Muitas vezes, conteúdos e experiências se dão ao mesmo tempo, né? Quer dizer, quando você vai, por exemplo, assistir um espetáculo interativo que é multiplicável, então aquilo ali é um produto e é uma experiência ao mesmo tempo, né? Podemos ir adiante. São bens e serviços, então essa é uma, do ponto de vista econômico, né? Trazendo um pouco aí alguns conceitos de economia, a gente está falando então de um setor, de um conjunto de atividades econômicas que gera bens e serviços. Adiante. Esses bens e serviços, eles se distinguem dos demais porque eles têm um duplo valor, e esse conceito é fundamental em termos econômicos, né? Tem um duplo valor, que é um valor econômico e um valor simbólico. Vejam bem, não há um valor simbólico numa chapa de aço, não há um valor simbólico em uma série de produtos que são oriundos de outras atividades econômicas. Mas, nesse caso, nós temos um valor que é um valor econômico e um valor simbólico. E a adição de valor, a agregação de valor, em geral, está no simbólico, né? Vamos lá. A gente tem aí bens e serviços, experiências e produtos que são reais e ou virtuais, sendo que o virtual é algo cada vez mais comum, mais frequente, e são atividades que caminham, né, para o virtual, em grande parte, em grande medida. Nós temos experiências que são presenciais, ou experiências que são individuais. Isso é interessante da gente distinguir, porque, embora muita gente não considere, quer dizer, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de hábitos de consumo de cultura, e aí, em geral, as perguntas são: qual foi a última vez que você foi ao cinema? Qual foi a última vez que você foi a um show? Qual foi a última vez que você viu um concerto ou um espetáculo de teatro, balé, etc. e tal?
Mas, na verdade, muitas vezes a gente esquece que uma boa parte do consumo cultural que os indivíduos fazem se dá na sua própria casa de forma absolutamente individual, via televisão, via internet, ou ouvir o celular, escutando música, acessando conteúdos audiovisuais, livros, música, etc. E isso acaba sendo até tão ou mais importante, pelo menos em termos econômicos, do que a fruição presencial, né? E essa é uma das características dessa atividade, que permite que, inclusive, ela tenha um alcance muito maior, né? Bom, podemos ir adiante. Claro, os conteúdos são únicos ou replicáveis, né? Bom, isso é uma coisa importante também, quer dizer, nesse setor a gente está o tempo todo lidando com esses dois aspectos aí, desejo e necessidade. Compreender isso é fundamental em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Saber que você não está lidando apenas com uma necessidade que as pessoas têm, você está lidando com o desejo e tudo o que envolve essa concepção de desejo. Como é que você estimula, como é que você anima, excita o desejo por aquilo que você faz e, portanto, transforma uma pessoa num consumidor do que você produz ou realiza. Podemos ir adiante. Bom, outro conceito-chave é que, em geral, aquilo que nós fazemos na economia criativa diz respeito ao tempo livre das pessoas. São coisas que as pessoas vão fazer, ou fruir, consumir no seu tempo livre. É por isso que, muitas vezes, isso aparece na literatura como o setor da economia do tempo livre, né? Então, é preciso que as pessoas tenham tempo livre para que elas possam ir ao cinema, ao teatro, a um evento, etc. Avante. Bom, nós temos aí basicamente 3 dimensões em termos econômicos, né? Nós temos atividades que são industriais, tipicamente, temos também atividades que são próprias do setor de serviços e temos também o artesanato, né? Que é um dos modos econômicos que compõem aí o nosso setor. Essas atividades todas, elas se estruturam, em geral, na forma de cadeias produtivas, arranjos produtivos ou atividades individuais ou associativas. E para cada uma dessas modalidades, a gente vai ter perfis, características distintas. E é fundamental, por exemplo, que o poder público compreenda isso quando ele vai desenvolver uma política pública para o desenvolvimento de um determinado segmento da economia criativa, porque você não pode tratar tudo como indústria, mas também você não pode tratar tudo como artesanato, você não pode tratar tudo como arranjo produtivo, porque senão você não vai conseguir ter, digamos, os mecanismos mais eficientes e eficazes para cada um desses modelos, né? Nossas atividades também lidam, em geral, com ativos tangíveis e intangíveis. Essa concepção é importante, por exemplo, quando você vai discutir com um banco como é que ele vai financiar a sua empresa de economia criativa, porque, em geral, o que você tem ali são ativos intangíveis e, portanto, não é exatamente o que um banco está acostumado a lidar, sobretudo quando ele está pensando em estruturar garantias para um financiamento. Então, é preciso que se desenvolvam novas maneiras, por exemplo, você passar a considerar os recebíveis, para você poder estruturar ali um financiamento que seja factível para o banco e para o empreendedor que está tomando aquele recurso. Isso basicamente quer dizer o seguinte: você não tem fábricas, você não tem máquinas, você não tem terra para dar como garantia. Então, é fundamental que o banco consiga mensurar, avaliar o valor dos ativos intangíveis existentes, para que ele possa considerar que o que você tem é garantia para o empréstimo que ele vai te dar para você poder crescer e realizar mais atividades do que aquilo que você já faz. Nós somos um vetor de desenvolvimento do Brasil, do nosso Estado e da nossa cidade, e devemos ser tratados assim. Muito obrigado.
Nós ouvimos, portanto, o Sérgio Sá Leitão. Passa a palavra agora para Leônidas Oliveira. Boa tarde. Obrigado, Sérgio, pelas palavras tão elucidadoras sobre a economia criativa. Bom, o problema do queijo é porque eu acho que nós ainda não nos conhecemos bem enquanto potência de indústria criativa. E o governo, muito menos. Então, eu acho que assim, nós precisamos de ter introspectado em nós, todos nós, que cultura é, sim, desenvolvimento além do social, econômico. Eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos, catequizar. Eu costumo usar muito essa expressão, porque na catequese a gente ensina, né? A gente vai ensinando. Então, precisamos catequizar, sobretudo, o poder público. Para que o poder público pare de ser, e eu estou falando de um lugar do poder público, mas também de quem promove eventos, o poder público tem que parar de criar barreiras impeditivas para a economia criativa, para os eventos, para a indústria, que representa, sobretudo em Belo Horizonte, já entrando em alguns dados, o Carnaval é hoje o grande impulsionador da economia em Belo Horizonte. O Carnaval, nas suas diversas manifestações e com todos os produtores envolvidos, mas um Carnaval que ainda está se descobrindo a sua vocação, e agora o poder público tem tido um olhar mais atento para esse fenômeno, já que ele gera economia. Então, é muito interessante, quando a gente vê os números, Sérgio, são números que a gente impressiona muito, mas a vida cotidiana, me parece que há uma dificuldade das políticas públicas acompanharem e entenderem e absorverem esses números e transformá-los em políticas que tenham um pouco de razoabilidade exequível no cotidiano que a gente tem no nosso dia. Porque o nosso cotidiano é o seguinte: nós vamos fazer um evento, eu acho que talvez um modelo seja mensurar antes. Eu estava pensando muito nisso no Carnaval e nos eventos da Fundação Municipal de Cultura. Vou mensurar antes quanto é que a gente está gastando, quanto é que pode vir para a cidade. Porque eu acho que aí é mais fácil. Porque a mesma dificuldade que vocês passam, nós passamos. Por exemplo, virada cultural. Por 2 anos, nós fizemos ela sem autorização. Porque, aos que são de fora, não sei se vocês têm essa mesma realidade, mas em Belo Horizonte nós temos uma lei que nem é lei, porque vamos invocar a Constituição Federal do Brasil, que é livre a manifestação no espaço público da cultura, com ou sem aviso ao poder público, né? Ano passado, eu me lembro muito bem, quando, com o Corpo de Bombeiros, nós começamos a discutir o Carnaval, e o Corpo de Bombeiros queria tratar os blocos como eventos. Chamei o Ângelo Osvaldo, que aqui estava, e nós chamamos uma coletiva de imprensa e invocamos a Constituição. Depois de 15 reuniões, eu falei assim, eu desisto? Assim, realmente não vai ter Carnaval, não vai ter mesmo, porque assim, se 300 blocos tiver que fazer DOT para BH Trans, né? Estou falando do meu exemplo, espero que sirva de exemplo para que são de fora. Tiver que fazer licenciamento, isso, aquilo, tudo. Nós não vamos ter Carnaval para começo de conversa, porque não tem tempo, não tem recurso, né? Eu acho que é um dispêndio de energia tremendo. Então, nós chamamos a imprensa e falamos, olha, o Carnaval ele é um produto da cultura, e o Carnaval de Belo Horizonte ele é um exemplo muito interessante da indústria criativa, porque ele engloba todas as vertentes da arte. Nós temos teatro, nós temos o jazz, e nós temos o hip-hop, temos do hip-hop o grafite, temos a orquestra sinfônica, tudo acontecendo nessa mesma muvuca que está se tornando o Carnaval em Belo Horizonte. Mas o que é isso interessante? É porque eu acho que o poder público nisso ganhou de entender o que a cidade quer, o que as pessoas estão querendo. A cultura tem que parar de fazer curadoria. Eu sempre disse isso desde que entrei na Fundação Municipal de Cultura. Quem somos nós, poder público, para dizer
para a cidade, para quem paga imposto, o que é bom, o que é ruim. O que eu quero dizer com isso? Se tem música sertaneja, e hoje nós tivemos um exemplo de Uberlândia, ou se tem o hip-hop ou funk, depende, gente. Tem gente que gosta, e todas são cadeias, queiramos ou não, da cultura. Então, não temos como fazer curadoria. Então, todos os eventos que trazem no seu produto final, hoje bem dito aqui, que nós somos até felizes por trabalhar com alegria, mas que trazem para o espaço urbano, para a cidade, trazem algo novo, diferenciado, eles têm que ser valorizados. Então, eu não sei nas secretarias de cultura de outras cidades, mas nós temos feito um trabalho muito grande aqui de tentar absorver mesmo a cultura gospel, quer queiram, quer não. Está presente, 28% da população de Belo Horizonte é gospel, e temos um mercado de eventos gospel imenso aí pela frente. Então, eu acho que é preciso alinhar isso tudo em políticas públicas exequíveis, né? Nós estamos no estudo, e aí eu já dou retorno para vocês, o Shaolin, nós tivemos uma reunião outro dia e nós já estamos começando a discutir essa questão da liberação dos eventos, né? De como liberar essa cadeia, porque a impressão que eu tenho é que está todo mundo represado, uma demanda imensa. Eu vejo os números, Sérgio, eu vejo os números, mas tudo que a gente faz, hoje eu escutei a palavra calvário e eu uso ela várias vezes, realmente é um calvário tremendo você conseguir fazer um evento, eu acho que em qualquer cidade, porque são muitos atores influenciando, porque não temos ainda entendimento de que isso é fundamental para o desenvolvimento das várias dimensões humanas, eu cito novamente, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Se nós temos um carnaval, Belo Horizonte, que está induzindo, que está fazendo a economia crescer, onde não tem perspectiva nenhuma, tem? Alguém tem outra perspectiva aí de Belo Horizonte agora, até julho, que a não ser nós? Eu não tenho, não. Então, assim, eu acho que assim, é preciso, então, ter um olhar diferenciado para isso, é preciso conhecer essa demanda de forma mais clara, e que o governo precisa de ter isso introspecto nele. O governo precisa de entender, não tem como ir para frente e falar que a indústria têxtil desenvolve a economia, desenvolve outra indústria, mas a indústria criativa, ela alinha todas essas e faz como produto. Ela pega o queijo, alinhava com a música, pega o teatro, embala em eventos, em produtos que são vendáveis e que geram renda. Porque não adianta a gente falar, eu acho importantíssimo valorizar a cultura, sobretudo aquela cultura de matriz, e eu acho que aí talvez reside uma das grandes características da indústria criativa, porque nós, nesse mundo globalizado, fragmentado, onde trabalhamos, onde nós vamos num show aqui, em Belo Horizonte, podemos estar no mesmo show em Nova York, e a sensação é a mesma. Aí eu acho que vem a cultura nessa frase da indústria criativa, que assusta também quem é da cultura, né? Porque nós temos uma dinâmica totalmente diferente, mas assusta porque nós não estamos acostumados ao que a Europa, e o Sérgio mostrou isso bem, já fez há décadas atrás. Nós ainda somos resistentes, nós que somos da cultura. Agora eu falo no lugar da cultura. Resistentes a abrir para novas dimensões que não aquelas tradicionais, como teatro, a literatura e por aí vai. Mas é muito importante esse entendimento de que todos os produtos culturais estão e bem envolvidos, são fomentadores, sobretudo, do turismo, que é o outro objeto que eu trato aqui nessa tarde. Há uma pesquisa da FEComércio, feita 2 anos atrás, juntamente com a Belotur, que diz que 67% das pessoas que vêm em Belo Horizonte já vêm menos para negócios e mais para o entretenimento. Como, outra vez, o entretenimento, então, não é negócio?
a própria pesquisa já cria uma disparidade, como se o entretenimento... e aí vem a questão da meia entrada, aí vem as outras questões todas que o povo não quer pagar, que é gratuito, e que é porque não entende, é porque não há entendimento de que nós somos trabalhadores da cultura, trabalhadores produtores de eventos, né, gente? Nós não estamos, sinceramente, para fazer caridade. E fazemos, hein? Muita. Né, muita caridade, ajudando, tirando, sobretudo, a cultura popular, né, aqueles que estão mais soterrados, fazendo inclusão, mas é muito importante ter isso em mente. Então, assim, tem que mudar a dinâmica, tem que mudar o chip, mas o chip tem que ser mudado. Eu acho que o nosso chip já está mudado, estou falando lugar comum aqui, mas nós precisamos, cada um no seu lugar, de chegar para as prefeituras e provar. É muito interessante pegar a palestra, a fala do Sérgio, e mostrar os números. Falei assim, olha, nós não somos, nós estamos batalhando para ganhar dinheiro e para gerar dinheiro, porque, em Minas isso é pior, porque nós estamos acostumados a viver entre as montanhas, quietinho no nosso apartamento, se o vizinho fizer barulho, nós não aceitamos. Mas, outro dia, eu estou com vontade de perguntar, acho que você prefere morrer de fome? Então, ou que as pessoas tenham fome, porque imagina o carnaval que está aí pensando que vai gerar 400 milhões de reais, o que isso faz? Gente, 10 mil ambulantes, quase 40% são profissionais liberais. Eu acho que vai chegar um momento, dentro de pouco, que o poder público vai começar a reconhecer essa potência e abrir os caminhos para nós, porque hoje está difícil. Mas já começamos, eu acho que temos um futuro promissor, sobretudo quando eu olho a riqueza da diversidade e da pluralidade cultural, e aí eu já coloco sexual, de turismo, tudo que vocês quiserem, dentro do país. Embora caótico, Otaviano fala plural, mas não caótico, o nosso caos reside justamente nessa diversidade. Nós temos uma riqueza para mostrar para o mundo. Muito obrigado.